Tudo bem, pessoal? Dando continuidade, então, à nossa série de vídeos sobre dosimetria penal, nessa segunda parte nós vamos analisar a pena base e, consequentemente, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Ou seja, essa é a primeira fase da dosimetria penal. De início, já é importante deixar aqui registrado que a pena base ela não pode ser fixada acima ou abaixo dos limites previstos no preceito secundário do tipo penal. Ou seja, a pena base deve respeitar os limites mínimo e máximo previstos no preceito secundário do tipo penal. Outra questão que tem que ser fixada já de início é que o Código Penal não traz a quantidade de pena que pode ser aumentada ou diminuída em razão das circunstâncias judiciais. Sendo assim, os tribunais superiores, principalmente o Superior Tribunal de Justiça, bem como a doutrina, fixou o entendimento majoritário de que a pena base deve ser exasperada ou diminuída em razão das circunstâncias judiciais, favoráveis ou desfavoráveis, em 1/6. Mas existe também um entendimento minoritário no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que esse aumento ou diminuição deve ser de 1/8, considerando que são 8 as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Cabe ressaltar também que a existência de uma única circunstância judicial desfavorável já autoriza a exasperação da pena base. E, em regra, como o nosso foco aqui é provas de concursos públicos para a magistratura, existindo, por exemplo, 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis, o correto é se exasperar a pena base em 2/6. Se existirem 3/6 e assim por diante. Então, pessoal, sem maiores delongas, vamos passar a análise de cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. E a primeira delas é a culpabilidade. A culpabilidade aqui não deve ser entendida como aquela culpabilidade que faz parte do critério analítico de crime, que faz parte lá do conceito de crime. Não. A culpabilidade aqui para a dosimetria penal deve ser compreendido como o grau de reprovabilidade do comportamento do agente, ou seja, o maior ou menor grau de censurabilidade que aquela conduta perpetrada pelo agente deve receber. Exemplo de exasperação da pena base em razão da maior reprovabilidade da conduta, ou seja, em razão da culpabilidade do agente, foi um caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça do crime de concussão praticado por policial. O fato dele ter sido praticado por um policial gerou o maior grau de reprovabilidade da conduta, ensejando assim, naquele caso concreto, a exasperação da pena base em razão da culpabilidade. A segunda circunstância judicial são os antecedentes. E por antecedentes nós devemos entender apenas aquelas condenações transitadas em julgado, ou seja, como antecedentes apenas condenações com trânsito em julgado. O fato criminoso, que pode ser considerado como antecedente, tem que necessariamente ter sido praticado antes do fato que está sob julgamento, o fato em que você estará fazendo a dosimetria penal. Assim, é admitido, por exemplo, que a pessoa tenha praticado um crime, em seguida praticado outro delito, e o trânsito em julgado desse primeiro crime aconteça posteriormente à prática do segundo crime. Nesses casos, antecedente criminal pode ser valorado como circunstância judicial negativa na dosimetria penal. É importante também nós falarmos aqui que antecedentes criminais, reincidência, melhor dizendo, a reincidência ela é uma agravante. E no caso de multirreincidência, ou seja, o indivíduo que possui várias condenações com trânsito em julgado, você pode se utilizar de uma das condenações para agravar, exasperar a pena base como antecedentes e as outras como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria penal. Por fim, cabe ressaltar também que, de acordo com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para agravar a pena base. Por isso que só é admitido como antecedentes criminais condenações com trânsito em julgado. Outra circunstância judicial é a conduta social do réu.
Por conduta social, nós devemos entender o modo desse réu se relacionar no seu meio social, ou seja, como ele se relaciona, qual é a conduta dele na família, na comunidade em que ele vive. Ou seja, não podemos confundir conduta social com antecedentes criminais. Um não tem nada a ver com o outro. Inclusive, o STJ já decidiu que antecedentes criminais, condenações penais devem ser valoradas como antecedentes ou reincidência. Não podem ser analisados como conduta social do réu. A próxima circunstância judicial é a personalidade do agente. A personalidade do agente deve ser entendida como uma síntese das qualidades morais e sociais do réu. Ou seja, deve-se analisar qual é o seu perfil para se averiguar se o crime por ele praticado foi um ato isolado em sua vida ou não. Mas cabe ressaltar também aqui, o Superior Tribunal de Justiça não admite que se utilize de antecedentes criminais para se analisar a personalidade do réu. Não é permitido de acordo com a jurisprudência do STJ. Outra circunstância judicial são os motivos do crime. Os motivos do crime são os antecedentes psicológicos da conduta criminosa, ou seja, são aquelas circunstâncias que levaram a pessoa a praticar o crime. E podem ser circunstâncias desfavoráveis, como por exemplo, por um motivo fútil ou um motivo torpe, como também pode ser por uma circunstância nobre, por uma razão nobre, a prática do crime. A próxima circunstância judicial são as circunstâncias do crime. As circunstâncias do crime estão ligadas ao modo de execução do delito, ou seja, o juiz deve levar em consideração dados acidentais do delito, como, por exemplo, o modo de execução do crime, os instrumentos utilizados na prática do delito, o local em que a infração penal foi praticada, dentre outras questões circunstanciais. Outra circunstância judicial são as consequências do crime. As consequências do crime têm relação com os efeitos danosos advindos da prática delituosa, ou seja, os danos causados à vítima, à família da vítima ou à coletividade. Por exemplo, um crime de homicídio em que o genitor é assassinado e deixa 2 filhos desamparados, isso são consequências do crime, consequências que atingem outras pessoas, além das pessoas estritamente envolvidas no delito. E por fim, temos o comportamento da vítima, que é a última circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal. E o comportamento da vítima deve ser analisado porque, às vezes, a vítima pode provocar ou facilitar a prática do delito, levando assim o juiz a analisar com mais cuidado essa questão para exasperar ou reduzir a pena base em razão do comportamento da vítima. Uma última observação, senhores, em relação aos crimes previstos na Lei de Drogas. O artigo 42 da Lei de Drogas prevê que o juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Então, quando a sentença estiver tratando sobre crime de tráfico de drogas, é importante se atentar que você deve fixar primeiramente a pena base, levando em consideração essas circunstâncias preponderantes previstas no artigo 42 da Lei de Drogas. Depois passar para a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Então é isso, pessoal. Esse foi o segundo vídeo sobre dosimetria penal. Analisamos a pena base e as suas circunstâncias judiciais. Próximo vídeo, nós vamos analisar a pena provisória e as circunstâncias agravantes e atenuantes. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado e a todos uma boa semana. Até mais.